Você acha que essa foi a principal mudança da lei hoje que a gente que pode levar em conta aí, que é Eu acho que interessante tomar é a cuidado? principal, assim, das mudanças que ocorreram, para mim a mais importante. É a que define o caráter da nova lei, tá? É uma lei que pretende ampliar a capacidade portuária brasileira. Ponto. Destravou ou desburocratizou em muito a implantação de terminais de uso privado pelo país. Ponto. Então isso foi importante. Destravar a burocracia, melhorar a forma como se pode investir, foi importante. A centralização das decisões em Brasília é outra marca importante da nova legislação. Que eu não, assim, a princípio pode parecer uma boa ideia, a força do governo federal podendo destravar coisas que estavam travadas há muitos anos, mas o que na prática a gente tem observado de que, na verdade, os problemas continuam os mesmos, só que saíram da comunidade local e foram para Brasília e centralizaram lá, porque na prática as dificuldades que o gestor tinha no porto, a burocracia na CEP está tendo também. Haja vista de que não se conseguiu fazer nenhum arrendamento até agora. Não saiu uma licitação e a lei ela foi aprovada já tem mais de um ano. Se a gente contar na época da MP, já vai para mais quase 2 anos que a MP foi publicada e na prática nós não tivemos nenhuma licitação de arrendamento. Acho que esse é o grande desafio que hoje o mercado sente. Quando se fala de planejamento, parece que é uma situação de morosidade, é uma situação de cansaço, de repetição, de que as coisas vão ver, agora vai centralizar. Você acha que essa centralização ela perdura em Brasília? Eu acho que não. O pessoal, a Secretaria de Portos e o governo federal está começando a entender que a questão não era centralizar ou descentralizar. Não era essa a grande questão do sistema portuário. A questão é tornar mais eficiente a tomada de decisão e implantá-la. Para isso, vai ter que o governo federal vai ter que encarar de frente algumas dificuldades e talvez até pensar em mudanças ou complementar a Lei 12.815 com mudanças que tornem mais ágeis as tomadas de decisão. Eu vou dar um exemplo. Um processo de arrendamento, né, que deveria ser uma coisa rápida, né, deveria ser uma coisa eficiente, ágil. Ela tem tantos senões. Você primeiro precisa fazer estudo, depois do estudo tem que fazer a viabilidade, depois da viabilidade tem que apresentar isso, o governo tem que aprovar, a ANTAC tem que aprovar, o TCU tem que aprovar, aí vai para o mercado, lança a licitação. E isso tem demorado muito. Demorava quando isso era responsabilidade da autoridade portuária e está demorando quando isso é responsabilidade da CEP e da ANTAC. Por quê? Porque o problema não está em quem faz a coisa, não é se o gestor local ou o gestor em Brasília, se um é mais competente que o outro. O problema não é esse, o problema é a gama de burocracia, de leis e resoluções que o Brasil tem que não permite o gestor público ser ágil. Porque, veja só, o gestor público, ao tomar uma decisão, é dinheiro público que ele está colocando em cima na mesa. E aí começam todas as milhares de fiscalizações que o sujeito é submetido. Então, assim, é evidente que o gestor público, antes de tomar uma decisão, ele pensa, analisa 30 vezes antes, porque depois que toma a decisão, ele vai ser questionado. E é um questionamento que pode vir sempre. O gestor público pode sempre ser questionado. Isso traz uma morosidade. Isso não vai mudar, porque o gestor público pode estar em Santos ou pode estar em Brasília. A regra é igual para eles. O que está errado não é aonde se toma a decisão, se é em Santos ou em Brasília. O que está errado é a burocracia que foi criada impedindo tomada de decisões ágeis. Vamos aproveitar e falar um pouco do Sistema Portuário Nacional em cima das autoridades que estão envolvidas hoje nesse sistema. Vamos começar com a Secretaria de Portos, que é a CEP, como poder concedente. Qual que é hoje a responsabilidade da CEP, que tem até
ela tem um status de ministério, né? Diretamente ligado à presidência da República. A diferença da CEP que eu atuei, da CEP que atua hoje, é exatamente ser poder concedente, né? Imagina o seguinte, são 34 portos públicos que o país tem. Cada porto público tem pelo menos uma dezena de contratos de arrendamento. Quem decide sobre o destino de cada um desses contratos neste momento é Brasília, é a CEP. Antes isso era descentralizado. Cada porto tomava suas decisões, isso era comunicado a Brasília, era comunicado à ANTAC, mas a decisão era tomada no âmbito local. Hoje, o poder concedente é a CEP. Então, é um único servidor público, que é o ministro, para assinar todas as decisões tomadas nesses 34 portos públicos, nessas dezenas, centenas de arrendamentos, de contratos de arrendamentos. Imagina, teve que se criar todo um aparato para poder receber e tomar decisão em cima dessas decisões, né? Em cima desse fluxo de trabalho que a CEP hoje está envolvida. Que estava descentralizado em cada porto. E que estava descentralizado em cada porto. Eles assumiram por completo isso. Então, primeiro, isso criou uma nova burocracia. Brasília precisou se estruturar, né? Só para dar uma ideia e a dimensão das coisas, atualmente, a gente vai falar do papel da ANTAC, mas a ANTAC acabou de aprovar quatro reequilíbrios econômicos de quatro contratos de arrendamento, né, que foi analisado pela ANTAC. Eles aprovaram, depois de passar por meses cada um desses processos lá dentro da ANTAC, aprovou. Aqui no nosso porto, não? Do nosso porto tem 2 processos. Tem arrendamento a Geocopap, não, tem 3. A Geocopap, ADM e Santos Brasil, né? Então, dos 4, 3 são do Porto de Santos. Já foram aprovados pela ANTAC, analisados, sabatinados, enfim, feito toda uma análise técnica bastante cautelosa e minuciosa. Bom, foi mandado para a CEP. A CEP até hoje não se posicionou. O volume de trabalho que a CEP tem os impede de receber, analisar, assinar e tocar. Deveria ser isso, deveria ser uma coisa bem rápida, bem instantânea. Então, eu vejo com muita preocupação esse volume de trabalho que está concentrado na CEP. A CEP, eu penso que deveria ser, sim, o grande articulador do sistema portuário, o planejador do sistema portuário, o guardião do sistema portuário, aquele que em Brasília pudesse estar articulando os portos de tal forma que eles pudessem se conversar e se convergir, mas jamais estar dentro da gestão diária e cotidiana dos portos. Porque isso caberia ao gestor que está lá na ponta, ele que conhece melhor o dia a dia do porto. E além disso, a CEP ficaria mais livre para poder fazer exatamente o seu principal papel, que é planejar, fazer os grandes investimentos, que são os investimentos estratégicos para os portos, pensar estrategicamente os portos. Ao se envolver nesse cotidiano, eu temo que a CEP possa virar uma instituição altamente burocratizada e sem efetivamente fazer o seu papel estratégico. E parou de governar. E parou de planejar, governar, atuar como sendo uma instituição, um mecanismo aglutinador. Vamos falar da ANTAC, seguindo nesse sistema portuário nacional, em cima das autoridades, a CEP hoje como poder concedente, a ANTAC hoje ela é o braço da CEP, ela executa aquilo que a CEP regulamenta. Na área de regulação, sim. Ela fiscaliza, ela cria, ela não cria, ela faz com que as políticas públicas criadas na CEP tenham funções regulatórias dentro do mercado. É a ANTAC que faz as licitações de arrendamento hoje, né? Aí, mais uma vez,
Mais uma preocupação. Os arrendamentos antes eram feitos dentro dos portos. A Codesp fazia o seu arrendamento, a APA lá em Paranaguá fazia o seu arrendamento, né? Tinha uma estrutura montada para isso, tá? Agora quem faz isso é a ANTAQ. Imagina que a ANTAQ vai ter que está fazendo, ou terá que fazer, uma centena de licitações previstas aí pelo próprio governo, com equipe, com gente, com comissão, analisando, fazendo, sim, e ao mesmo tempo regulando, ao mesmo tempo fiscalizando. Eu acho que deveria se repensar essa centralização. A ANTAQ hoje tem um corpo técnico de primeira. E o Dr. Mário Povia, que é um técnico da própria ANTAQ, que hoje é diretor-geral, para mim é um dos maiores conhecedores do sistema portuário brasileiro. Ele é muito competente, ele conhece bastante o sistema portuário, tem se esforçado, tem feito um trabalho merecedor de aplausos, de elogios, mas a equipe é pequena, a equipe ela tem um limite. Então, é importante a ANTAQ existir? É importante ela fiscalizar? É importante ela regular? É importante ela licitar? Acho que não. Acho que isso deveria voltar para os portos, cada porto fazer a sua licitação, por exemplo. E a ANTAQ ser aquele organismo que está fiscalizando, analisando e tal. E aí a minha crítica, não é uma crítica, mas é uma constatação, e aí até um receio, é de que se não for revista essa centralização, a gente possa estar perdendo uma grande oportunidade para que o país possa deslanchar no investimento portuário. Imagina. Agora a gente tem na sequência da ANTAQ e vamos passar para as autoridades portuárias, que aí são os portos em si, né? Como é que funciona essa atividade da autoridade portuária, que perdeu muita função com essa nova lei, né? Entre 1888 a 1980, a autoridade portuária em Santos ela era privada. Ou seja, quem era dona do porto, quem determinava as ações do porto, a administração do porto, a gestão das cargas, a operação dessas cargas, era um ente privado que era um concessionário do Porto de Santos, né? A família Guinle e a Companhia Docas de Santos. Era uma concessão de serviço público à iniciativa privada. Então a iniciativa privada é que fazia, às vezes, de autoridade portuária. Ela era o Port Authority. Então o superintendente do Porto de Santos era a autoridade portuária, que determinava as regras de funcionamento do porto. Em 1980, quando sai a família Guinle e o porto vira uma estatal, a concessão pública, a iniciativa privada não existe mais, vira um porto público 100%, quem vira a autoridade portuária é a Codesp. Ela operava as cargas, ela cuidava da infraestrutura, ela recebia a carga, ela expedia a carga, enfim, ela era dona do complexo portuário. Quando veio a Lei 8.630, a maior mudança dessa lei foi que a operação portuária passou para a mão da iniciativa privada. E aí o porto se transforma, eu vou fazer um paralelo com o shopping center. Alguém é dono do shopping que aluga as lojinhas. O dono do shopping ele é o síndico que cuida das áreas comuns. O corredor sempre limpo, né? O acesso das pessoas com segurança, a segurança interna. O papel do dono do shopping é fazer essa infraestrutura. E o dono da loja, ele equipa a loja, ele monta a loja, ele faz a sua vitrine, põe a sua mercadoria. A gestão da loja é do dono. Vale para o porto também. Com a Lei 8.630, a operação portuária foi para a iniciativa privada. Então são os terminais, Santos Brasil, Libra, Rodrimar, ADM, Cargill, cada um pegou um pedacinho, cada um montou a sua lojinha. O papel da autoridade portuária era ser o síndico desse condomínio. Cuidava da segurança, cuidava dos investimentos, cuidava das regras de convivência dentro do porto, cuidava do planejamento do porto, né? Cuidava dos contratos de aluguel que o porto tinha com os arrendatários,
tinha um papel de autoridade em cima dos arrendatários. Muitas vezes era chamado, inclusive, para ser árbitro em divergência entre os próprios terminais. Então tinha um papel fundamental. Eu brinco, era o síndico. Era o síndico do porto. Que foi o que eu fui lá. Na época, quando nós fomos diretores, o status era esse, né? O de Port Authority, conhecido lá fora como Port Authority ou Autoridade Portuária. Por exemplo, nós, na Autoridade Portuária, que definimos quais eram as áreas que iam ser arrendadas, quando iam ser arrendadas, de que forma iam ser arrendadas. Nós é que decidimos sobre dragagem, nós é que decidimos sobre investimentos, nós é que decidimos sobre planejamento, né? Nós fiscalizávamos os arrendatários. Muito bem. A Lei 12.815, que substituiu a 8.630, fez, como você mesmo disse, a autoridade portuária perdeu muita força. Aí eu brinco, foi rebaixado de síndico para zelador. Hoje ele é o grande zelador do porto. Faz a zeladoria. Cuida da varrição, cuida da iluminação, cuida de pavimentação, cuida de investimentos para que a pavimentação e os acessos estejam sempre bons e só. Não fiscaliza mais nada, não toma decisão do ponto de vista do planejamento, que está centralizado, não faz mais as licitações de arrendamento, que está centralizado, não faz mais a gestão do contrato, que está centralizado. Regional, né? Total. E ainda mais com o CAP perdendo força. Então, hoje a autoridade portuária, ele é o zelador desse condomínio, né? Então perdeu bastante força e a tomada de decisão local, regional, perdeu força com isso também. Agora, em cima desse sistema portuário, a gente fala da Secretaria de Portos, da ANTAC, passamos para a Autoridade Portuária, vindo um pouco mais regional, né? E aí nós temos um grupo de 5 autoridades que ajudam na gestão, na operacionalização das atividades portuárias hoje no Brasil. Que é a Autoridade Marítima, que seria a Marinha, né? A Autoridade Aduaneira, como a Alfândega, a Receita Federal, a Aduana, né? A Autoridade Sanitária, como a Anvisa, o MAPA, né? Como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e também a Polícia Federal, no seu controle, né, em cima da própria atividade portuária, até com um núcleo específico dentro do porto de atuação. Como é que funciona essas autoridades em consonância com as demais? Pois é, isso sempre foi um problema, porque nem sempre funcionou de forma harmônica. No passado até existia o Programa de Harmonização das Autoridades Portuárias, e que esses entes sentavam para conversar. Mas isso foi abandonado, isso foi escanteado. Nos últimos 10 anos, eu posso garantir de que, com algumas exceções, né, o Porto de Vitória é uma exceção, onde permaneceu esses entes, eles permaneceram conversando, com uma sinergia entre eles. Na maior parte dos portos foi cada um por si, Deus por todos. Infelizmente não havia uma interação entre... E são importantes. Veja só, uma resolução do Vigiagro ou uma resolução da Alfândega atinge todo o sistema, né? Todos podem perder ou ganhar com uma ação daquele órgão. Para você entender como funcionam,
A gente sente muito o que é cada um deles quando tem greve. Greve da Anvisa, greve do Vigiagro. Aí fala assim, o Porto está em greve. Não, o que está em greve é a Anvisa. Mas para o Porto todo. O Porto fica parado porque é uma engrenagem que se uma das peças para, todas as demais param juntas. Então é fundamental. A nova lei trouxe essa possibilidade. Tem um programa específico dentro da lei que determina a formação que esses grupos sentem juntos, capitaneados pela CEP, para que possam estar conversando, convergindo. Olha, você tem... Porque o Vigiagro e a Anvisa cuidam da segurança tanto dos alimentos que entram, como da parte de saneamento, né? A gente agora com o Ebola nos jornais, presente nos jornais, o papel da Anvisa é fundamental. Ela é a primeira que vai detectar, por exemplo, se tem um doente a bordo, evitando que essa doença possa chegar ao Brasil por meio dos portos, né? É a Anvisa. A Anvisa atua também em aeroportos, mas no nosso caso aqui, ela é fundamental. Quando teve a gripe aviária, em 2010, a Anvisa foi fundamental nesse controle. Então, a Polícia Federal, não precisa nem falar, o papel é fundamental, evitar contrabando, né, evitando uma série de descaminhos que possam ocorrer, junto com a alfândega. Então, são fundamentais essas entidades estarem articuladas. A princípio, a lei manda e determina que elas estejam articuladas. Resta saber se isso vai ter funcionalidade. Porque não basta a lei prever, não basta haver uma determinação de Brasília. Precisa ter uma vontade política dos organismos que possam estar interagindo. Nos lugares onde isso funciona, nossa, o Porto funciona bem. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de citar sempre. Eu era presidente do CAP do Porto de Fortaleza à época que eu estava em Brasília. Eu acumulava, além de ser secretário, eu tive a honra de ser o presidente do CAP do Porto de Fortaleza. Pequeno porto local, mas importante para o Nordeste, importante para aquela região. E nós tínhamos lá, apesar de a lei à época não prever que Receita, Anvisa, Vigiagro, essas entidades tivessem assento no CAP, eu os convidava e eles iam sempre. E principalmente o capitão dos portos e o representante da alfândega ia a todas as reuniões do CAP. E era muito bom, porque naquele momento a gente tirava uma série de dúvidas e alinhava uma série de políticas junto com a autoridade portuária, junto com os operadores. Era alinhada ali uma série de políticas que pensava no bem comum, que era melhorar o desenvolvimento do porto, melhorar a sua operação. Então, quando essas instituições, que são fundamentais, são engrenagens importantíssimas, se elas tiverem, além de funcionando bem, tiverem sincronizadas, quem ganha com isso é o porto, quem ganha com isso é o dono da carga, quem ganha com isso é a sociedade, porque as coisas ficam muito mais ágeis, né? E o porto ganha, por consequência, com essa agilidade. Com certeza. E para a gente terminar, vamos falar da praticagem um pouco, que é um ente presente no sistema portuário brasileiro, né? Como é que funciona hoje a praticagem na sua atividade operacional, né? A praticagem, ela existe em todo o mundo. O que é o prático? Ele é um profissional absolutamente importante. Por quê? Os navios, o Porto de Santos, quem conhece os atalhos, quem conhece a segurança da navegação, quem pratica cotidianamente a entrada e saída de navios de dentro do porto, é o prático. Não é à toa que tem esse nome, porque ele pratica cotidianamente entrada e saída de navios de dentro do porto. É ele que auxilia o comandante do navio. Vai por aqui, vai por ali, aqui é este bordo, aqui é bom bordo. Ele faz de tal forma que o navio tem uma trajetória segura entre a área de fundeamento, que ele está parado, até a atracação no seu berço, ou vice-versa, a saída do seu berço até a área que ele possa navegar sozinho. Então ele é importante, porque ele te dá segurança. O grande debate que se tem nos últimos anos é quanto custa essa praticagem.
Porque o prático, ele é um serviço monopolista por excelência. Não dá para você ter assim 30 empresas fazendo a praticagem. Por quê? Porque possivelmente esse sujeito vai subir no navio hoje e só vai subir daqui 3 meses. Então ele vai fazer, sei lá, 10 manobras por ano, o que não é suficiente para ele praticar. Então, incorre que esse tipo de concorrência saudável do ponto de vista do preço seria absolutamente precário do ponto de vista da segurança. Então, no mundo inteiro, você pode analisar qualquer porto, no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, o serviço de praticagem ele é um serviço monopolista. Por ser serviço monopolista, aí vem o grande debate. Cobra o que quer, cobra o que bem entende. E o grande debate nesse setor hoje é que o governo federal, na Lei 12.815, junto com a Lei 12.815, criou um conselho para fiscalizar, analisar e criar uma regulação para o serviço de praticagem. Se de um lado isso é positivo, porque evitará que o prático cobre aquilo que bem entender, porque como ele é um serviço monopolista por excelência, ele tem esse poder, né? Do outro lado, se essa regulação não for bem feita, não for correta, pode criar um sério problema para esses profissionais, subvalorizando o trabalho deles. E isso não é bom, lhe garanto. Isso pode trazer sérios problemas para a segurança e para a fluidez da entrada e saída desses navios. Então, eu acho que aí é preciso... Conhece a palavra bom senso? O que está faltando nessa relação entre o governo que quer regular de um lado e os práticos que não querem nada regulado é criar um bom senso, um caminho comum onde todos possam fazer um jogo de ganha-ganha. Eles são profissionais importantes? São. Podemos conviver sem eles? Não. O governo tem razão em querer regular uma atividade monopolista? Sim. Precisa chegar no bom senso, para que não haja perdas irreparáveis ao longo desse processo. E são reconhecidos como utilidade pública, né? São reconhecidos como uma atividade de utilidade pública necessária à navegação. São guardiões da segurança da navegação dentro dos portos. Por isso que é uma atividade fundamental e essencial. Falta bom senso nesse debate. O que, ao meu ver, está faltando bom senso nesse debate. Nós estamos aqui com Fabrício Pierdomenico, nós estamos encerrando a nossa entrevista. Eu queria agradecer mais uma vez por você participar do programa Destaque Portuário, Fabrício. Sei que a tua agenda é apertadíssima, foi uma luta a gente conseguir acertar, mas finalmente conseguimos. Estamos aqui diretamente da Agência Porto, aqui na Avenida Ana Costa. Por sinal, parabéns pelo escritório, um belo escritório, bem formatado, bem ampliado. Realmente, parabéns pela atividade que vocês desenvolvem aqui, por toda a sua equipe, pela recepção. A gente quer agradecer a você aí da Agência Porto que tem nos recepcionado, um carinho tão especial com a equipe do Destaque Portuário. E você pode conferir esse programa diretamente a partir dessa segunda-feira no destaqueportuario.com.br. O Fabrício hoje Pierdomenico é o Destaque Portuário do dia. Será um programa que nós vamos reprisar durante a semana. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que você queira mandar, até mesmo para o Fabrício, fique à vontade, contato@destaqueportuario.com.br. Fabrício, mais uma vez, obrigado pela tua presença no nosso programa. Agradeço a paciência do seu telespectador e estou à disposição do programa sempre. Destaque Portuário, uma boa semana para você e até o próximo domingo.